Tu tens sido tão, tão bom.
derrubas muralhas, Senhor. Só Tu destróis, Senhor, todas as mentiras que foram ditas sobre nós, Senhor. Todas as mentiras que foram ditas, Senhor, que nós não valemos nada, que nós não Te merecemos. É verdade, nós não Te merecemos, Senhor. Tu morreste naquela cruz por mim, Senhor. Mostraste o grande amor, Senhor, que Tu tens, Senhor, pela minha vida, Senhor, e pela vida de cada um, Senhor, neste lugar, Pai. Não há, Senhor, amor como o Teu, Senhor. Deixa tudo para me contar, Senhor. Destrói tudo para me contar, Pai. Senhor, que deixou tudo para me encontrar, Senhor, e entregaste naquela cruz, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, e para eu deixar de ser escravo, Senhor, do medo, Pai, e me tornaste filha, co-herdeira do reino de Deus com Jesus Cristo, Pai. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui por
Esta manhã nós vamos começar por contar uma pequena história verídica de um missionário que partiu para a Jamaica em 1824. E em 1824, William Knibe evangelizou um povo especial. Ele evangelizou escravos. Educou crianças escravas. Ensinou os seus pais analfabetos a ler e estabeleceu igrejas para os escravos em toda a ilha. Mas nem todos estavam a gostar. Os proprietários dos escravos não estavam a achar piadíssima absolutamente nenhuma. E a verdade é que eles proibiam os escravos de comparecer aos serviços religiosos, proibiam a construção de novas igrejas, açoitavam os líderes das igrejas e demoliram as suas igrejas. Mas sabem uma coisa? Os escravos mesmo assim cantavam.
Mesmo assim, eles oravam uns pelos outros e o número de conversões de escravos simplesmente disparava quanto mais perseguidos eram. Imaginem o efeito na alma desses escravos, agora alfabetizados, que leem Gálatas 4:7, quando Paulo disse: portanto, já não és mais um servo, mas um filho. E se um filho, então um herdeiro de Deus por Cristo. Passado alguns anos, o missionário ruma novamente à Inglaterra, onde testemunha as grandes coisas que viu naquela ilha e toda a hesitação das igrejas em abolir a escravatura acabou por cair por terra. E 10 anos depois, em 1834, a escravidão foi totalmente abolida em todo o Império Britânico. Na noite anterior ao início do decreto, um culto com mais de 10.000 homens e mulheres cantaram louvores a Deus até à meia-noite, quando foram literalmente libertados das amarras da escravidão. E desde essa altura em diante, não havia uma única pessoa na Jamaica que fosse realmente escrava. Mas, infelizmente, em áreas remotas, houve quem não tivesse conhecimento da notícia, houve quem não soubesse. E então, essas pessoas continuavam na escravidão, porque não estavam cientes da sua liberdade. Os ex-senhores de escravos mantinham esses escravos no escuro, mantinham esses escravos na ignorância. E as pessoas livres continuaram a trabalhar como escravas meses após a proclamação da emancipação. E é aqui que eu quero chegar. Muitas vezes nós, crentes, somos como aqueles escravos em partes remotas. Nós somos livres das correntes de Satanás, mas ouvimos as mentiras do nosso ex-proprietário e continuamos escravos. Eu hoje vou começar a falar então de que nós não somos mais escravos em diversas áreas e hoje vou focar-me apenas numa. Sabem, Satanás mantém-nos escravos de muitas maneiras. Mas Deus quer que o seu povo seja livre. Sim, livre. Vamos enfrentar problemas? Vamos enfrentar problemas. Mas não há problema que um cristão não possa superar no poder de Cristo. E não há nada que Deus não possa nos libertar pelo seu poder. E hoje nós vamos olhar para a preocupação. A preocupação, a ansiedade, como algo que pode escravizar qualquer um de nós, se não toma cuidado. E eu queria que fossem tão amáveis que abrissem as vossas Bíblias em Mateus 6 e vamos ler dos versículos 25 ao versículo 34. E diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus,
diz-nos aqui para nós estarmos livres das preocupações. E dá-nos 2 exemplos muito engraçados. Aves e flores. O versículo 26 diz-nos para nós não nos preocuparmos com a comida, de onde ela vem. Que as aves também são alimentadas. Os 28 ao 30 dizem que os lírios de campo não se preocupam com a sua aparência. Eles não pensam, serei capaz de vestir a mim mesmo e à minha família? Jesus disse que essas flores envergonhariam de sua beleza o templo de Salomão e todo o seu esplendor real. Então Deus usa as flores e as aves para nos trazer uma verdade. Não te preocupes, pois traz a provisão para as tuas necessidades diárias. E Jesus resume tudo isso no versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã se preocupará com as coisas de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, ele dá aqui uma ordem, um comando. Não vos preocupeis, não leveis em consideração. Isto não significa que nós não devemos planear as coisas, não é? A ideia é não deixar as preocupações de amanhã consumirem os nossos pensamentos. Na última frase é bastante clara. Basta a cada dia o seu mal. Isto significa simplesmente cada dia já tem problemas próprios o suficiente. E a Bíblia diz que não nos devemos preocupar com determinada coisa amanhã, pois o amanhã cuidará de tudo por si mesmo. Noutras palavras, Deus diz, ei, deixa-me pensar no amanhã. Ele já pensou no amanhã. O teu fardo para amanhã, o teu peso para amanhã, o desafio que enfrentarás amanhã, Deus já pensou sobre tudo isso. Isso faz-me lembrar que às vezes nós já temos alguma coisa programada, planeada, e vem alguém muito solícito que nos vem dizer, dar um plano para o que nós já projetamos, completamente diferente até do que nós pensamos, e nós apetece-nos dizer, obrigado, mas dispenso a tua ajuda. Eu já pensei sobre o assunto. E acho que às vezes é assim que Deus se sente. Deus já pensou no amanhã. Então, talvez nós todos devamos deixar os pensamentos sobre o amanhã para Ele. E agora eu quero que passemos ao restante desta mensagem, que vai se centrar na pequena frase no final do versículo 34. Cada dia tem problemas suficientes. Basta a cada dia o seu mal. E agora eu vou pedir a um voluntário, pode ser aqui, por exemplo, a Margarida. Deus traçou um caminho para a Margarida. Deus tem uma vontade específica. Ele sabe tudo o que quer para a sua vida. E Ele diz-lhe, não te preocupes, eu tenho tudo planeado. Não precisas de te preocupar, vai em frente. Mas às vezes nós sabemos arranjar problemas e nós já vamos perceber como hoje. E então Deus diz para a Margarida, Margarida, eu hoje tenho um plano para ti, eu hoje tenho um trabalho para ti. E Deus dá então a tarefa de hoje para a Margarida. Ele quer que ela hoje carregue aqueles 2 pesos, aqueles 2 sacos. Este é o teu trabalho. Mas por que Deus lhe daria um peso para carregar? Porque Ele sabe que aquele peso que ela carrega hoje vai a tornar mais forte para o dia da manhã. Ele sabe que ela tem força para carregar este peso hoje. Esse é o seu trabalho. E a Margarida anda com o peso que o Senhor lhe deu para o dia hoje. Mas o dia começa a passar e ela começa a pensar no dia da manhã. Amanhã tenho exame de desenho. Meu Deus, como é que vai ser? É um exame importantíssimo. E ela começa a ficar preocupada com o dia de amanhã. E então ela carrega um peso extra ao dia 2. Ela começa a ficar cansada. Conseguem ver o problema dela? O problema dela é que ela está com o amanhã. Ela está com o amanhã a sobrecarregá-la. Como vou passar, pensa ela. Mas amanhã já tinha o seu próprio mal.
Amanhã Deus lhe daria força para ela o carregar. Ela hoje está a carregar com o dia da manhã e com o dia de hoje. Amanhã seria muito mais fácil, porque ela não teria de carregar com o peso de hoje. Jesus diz, cada dia tem problemas suficientes. Mas não chegou. Ela não estava contente com o peso de hoje e com o peso de amanhã. E começou a pensar nas asneiras que fez ontem. E carregou mais um fardo. Agora ela carrega o peso do dia de hoje, o peso da manhã e o peso do dia de ontem. Ela começa a pensar que ontem foi mal educada para os pais e não devia ter sido. Ela começa a pensar que respondeu mal ao marido, que causou um problema e que poderia assim não ter acontecido. E agora carrega cada vez mais pesos. E era aqui que eu me queria focar nesta pregação de hoje. Gostaria que nós pensássemos agora em 3 problemas que nos trazem o amanhã e o ontem. Obrigada. Podes colocar aqui, por favor? Então, nós vamos falar então dos problemas do amanhã. Nós temos a noção de que Deus nos dá a força para nós lidarmos com os encargos do dia 2. Mas quando nós começamos a lidar no dia 2 com o peso do amanhã, nós vamos nos cansar. Porquê? Porque Deus deu-me força para levar o fardo do dia 2. Quando nós nos preocupamos, estamos carregando a carga de amanhã com a força de hoje. Significa que nós levamos 2 dias num. Deus não lhe dá força para tirar os fardos da manhã quando só é hoje. Quando começa a mexer com o amanhã, o hoje vai ficar esgotado. Portanto, se eu pegar no amanhã e pegar no hoje, eu vou ficar cansada, sobrecarregada, oprimida. E Deus diz, cada dia já tem problemas suficientes. O segundo problema com o andarmos carregados com o amanhã é que deixamos de cumprir corretamente as responsabilidades que Deus nos deu para hoje. Quando começamos a nos preocupar com as responsabilidades da manhã, começamos a esquecer o que devemos fazer hoje. Logo, desperdiçamos energia e descobrimos que falhamos o que Deus deseja que façamos hoje. Imaginemos um irmão que liga ao pastor no domingo de manhã e diz-lhe assim, pastor, amanhã vou ter uma grande auditoria na minha fábrica, tenho muitas coisas para cuidar, eu hoje não vou à igreja, eu estou com tanto peso sobre mim, eu não quero que nada corra mal, os meus colaboradores estão a contar comigo. Ei, espera um minuto, isso não é hoje, essa não é a tua missão do dia hoje. A tua missão do dia de hoje é estar na igreja, é ouvir a palavra de Deus. A tua responsabilidade hoje é honrar a Deus com este dia. O teu trabalho para hoje é aprender, adorar e ouvir o Senhor. Mas eu não estou a dizer que nós não devemos planear ou preparar o futuro. Nada disso. Isso é ser sábio. Isso nós somos ensinados a fazê-lo em vários lugares da Bíblia. O pecado está na ansiedade e na preocupação de tudo isso. Sabem, a maior parte das nossas preocupações são perda de tempo. 99% do que nos preocupa não vai acontecer de qualquer maneira. Então, é desperdício de tempo. Se estás preocupado com algo sobre o amanhã e começamos a pensar numa centena de cenários que podem acontecer, a verdade é que a probabilidade é que nenhum deles vá acontecer. E a acontecer só poderá ser um. Então significa que o melhor que podes fazer é imaginar 1% através da preocupação, que pode acabar em sendo 0%. Alguém disse uma expressão muito engraçada. Preocupar-se é como balançar numa cadeira de balanço. Dá-lhe algo para fazer, mas não o leva a lado nenhum. Que perda de tempo, que perda de energia. E a preocupação deixa-te irritado. Então não podes ser o pai que devia ser, não vais concentrar-te nas tarefas
nas necessidades da família, estás preocupado com o cenário do 1% que pode nem sequer ocorrer. Em vez de cuidar dos problemas de hoje, estás consumindo o teu tempo e a tua energia a criar uma boa preocupação. Quando te preocupas, apenas estás a arranjar problemas. E a mesma coisa é quando carregamos também o ontem. Nós já temos o hoje, o amanhã e ainda vamos carregar o ontem. E alguém diz: o peso é extraordinário, o peso é muito grande. E quando nós carregamos também o ontem, normalmente o que se carrega é as culpas. Faltou-me agora aqui a palavra. É o peso das coisas que fizemos erradas e que nós não perdoamos. Muitas vezes não perdoamos sequer a nós próprios. E eu vou exemplificar com uma história verídica, semelhante à de muitas outras. De uma senhora a quem eu vou chamar Joaquina. Ora, a Joaquina, ela é crente em Cristo Jesus. Mas antes de ela e o seu marido se converterem a Cristo, Joaquina teve uma vida muito atribulada. Ela foi uma rebelde, saiu de casa, viveu, sabe-se lá onde, drogou-se, teve 2 abortos, traiu o marido e acabou por se divorciar. Mais tarde, ela encontra a Jesus e casa novamente. Sabem uma coisa? Tecnicamente, ela era livre. Porque ela se converteu ao Senhor e o Senhor a libertou. Mas ela carregava o peso da culpa, carregava o peso do passado. E um dia o marido vai ter com o pastor para falar com ela porque os problemas no casamento estavam a ser muitos. E ela contou a terrível história que ela tinha do passado dela e a carga de culpa que ela sentia por causa dos pecados passados. E isso acabou por se refletir na sua vida. E então o pastor mostrou escritura após escritura sobre o perdão dos nossos pecados por Deus. Mas ela não se conseguia perdoar, principalmente os abortos. E ele continuou a compartilhar diversas escrituras, mas ela simplesmente não conseguia sentir o perdão de Deus pelo que havia feito. Ele citou várias vezes João 1,7. E o sangue de Jesus, Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todos os pecados. E repetidamente ele dizia: Joaquina, o que significa a palavra todos? Até que finalmente se fez luz nos seus olhos. E a palavra de Deus encheu o seu coração, ela chorou e finalmente ela se livrou do peso que carregava. E isto é para ti hoje. Se carregas um fardo de culpa, lembra-te, tu podes experimentar a alegria do perdão e a paz de largar o peso de ontem e lidar apenas com os fardos de hoje. Nunca assumas o fardo de ontem, pois ele apenas o sobrecarregará com os deveres de hoje. E o terceiro problema com o peso da amanhã ou de ontem é que ajudar os outros torna-se difícil. Se eu estiver a carregar todos estes pesos, o ontem, o hoje e o amanhã, e alguém vem até mim e diz: por favor, ajuda-me. Eu vou olhar e pensar: mas tu não estás a ver? Tu não estás a ver que eu carrego o hoje, que eu carrego o amanhã, que eu carrego o ontem? Tu não achas que eras tu que me devias estar a ajudar a mim? E ainda tem mais. Quando nós ficamos sobrecarregados desta forma, a vida cristã deixa de ter graça. A graça parece que não está ali para nós e nós tornamos-nos um triste testemunho de Cristo. E eu queria chamar a atenção para 2 versículos em Gálatas 6. O 6,5 que diz assim: pois cada homem carregará o seu próprio fardo. Ou então, cada qual levará a sua própria carga. Mas o Gálatas 6,2 diz assim: carreguem os fardos uns dos outros. Ou noutra versão, levai as cargas uns dos outros. A palavra fardo, que é usada no versículo 5, significa o peso de uma mochila de um soldado. E esses são os pesos que eu tenho força para carregar hoje.
Mas o versículo 2 diz que também devíamos carregar os fardos uns dos outros. E o Paulo empregou uma palavra diferente para fardos, e essa palavra significa um fardo extremamente pesado, difícil demais para uma pessoa carregar sozinho. Se o seu fardo estiver muito pesado hoje, eu posso ajudá-lo a carregar, para que fique mais leve por um tempo. Mas apenas posso fazer isso se não estiver sobrecarregado demais. Se eu não estiver com os fardos de ontem e com os fardos de amanhã. E sabem uma coisa? Quando eu não ajudo o outro, quando eu não carrego o fardo do outro, eu perco, eu roubo a mim mesmo a oportunidade de ser uma bênção, uma ajuda para os outros na hora da necessidade. Então, quando Jesus diz: cada dia tem problemas próprios e suficiente, Ele está a dizer que há problemas e angústias suficientes para este dia, sem que tenha que se preocupar com os problemas de ontem ou de amanhã. Irmãos, não aumentem os seus problemas de hoje, adicionando os problemas de amanhã ou de ontem. Jesus disse: não te inquietes com o amanhã, pois o amanhã cuidará de ti mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. E vamos encerrar examinando as duas escrituras finais no livro de Filipenses. Primeiro, o que é que vamos fazer com os fardos de amanhã? Vamos ver então o que é que nos diz Filipenses de 4, 6 a 8 e vamos ver 4 coisas que esta passagem diz para os fardos da amanhã. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor nisso há, nisso pensai. E Paulo começa então o versículo 6 dizendo: não estejais inquietos, não te preocupes com nada. Isso é uma ordem, meus irmãos. Se não é um conselho, é uma ordem. Não estejais inquietos, não se preocupem. Muitos de nós achamos que Deus apenas olha para a nossa preocupação com o senho franzido, mas o facto é que Ele proíbe a preocupação na sua palavra. Se Ele proíbe a preocupação, é um pecado. É um pecado negro, é um pecado assassino que desafia a Deus e rejeita a Cristo. Nunca conheceremos a vitória sobre a preocupação e a ansiedade até que a tratemos como um pecado, que é o que ela é. E quando a tratarmos como um pecado, vamos fazer o que fazemos com os outros pecados. E Paulo prossegue dizendo: mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam os seus pedidos conhecidos a Deus. O que é que ele está aqui a dizer? Estás preocupado? Estás ansioso? Ora, leva o teu problema ao Pai Celestial. E é assim que nós vamos obter a paz mencionada no versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E o versículo 10 diz para orar com a ação de graças. Agradeça a Deus pelos fardos que tem. E também agradeça a Deus pela graça que Ele lhe dá em nos poder carregar. Quando percebe que o seu Pai Celestial realmente o ama, se preocupa contigo e sabe que Ele transformará todas as coisas ruins em boas. Se és um cristão, podes verdadeiramente agradecer a Deus nas tuas provações. Em vez de se preocupar, confia no seu Pai Celestial. Eu vou-vos dar aqui uma ilustração. O navio vai de Lisboa para o Brasil e nessa viagem o capitão trouxe a sua esposa e o seu filho, de 8 anos de idade, que se chamava o pai, o capitão. E durante a viagem o navio ficou no meio de uma enorme tempestade e durante a noite o filho acordou e perguntou à mãe: qual é o problema? E ela, muito nervosa, temerosa, cheia de medo, assim, está a haver uma tempestade horrível.
E o filho perguntou: o capitão está no Combés? Sim, ele está no Combés. Ele virou para o lado e adormeceu. Irmãos, o nosso capitão está no Combés. Ele está no Combés. Quando nos preocupamos, não confiamos no seu controle e no seu cuidado. Confia nele. Agradeça pela tempestade. Mas tudo é vão, a menos que entendam o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo quanto é verdade, tudo quanto é honesto, tudo quanto é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Paulo diz aqui que devemos mudar os nossos padrões de pensamento. Pare de pensar no seu problema e comece a manter a sua mente focada nas coisas boas, saudáveis, elogiosas e edificantes. Pense em Deus, na sua bondade, na sua palavra, nas bênçãos na sua vida. O que faz sobre os faros de ontem? Se puder, resolva-os. Precisa pedir perdão a alguém com humildade? Isso ajuda muito a curar os erros que cometemos no passado. Precisa de perdoar alguém que fez alguma coisa contra vocês? Apegar-se à amargura só magoa a ti. Isso só pesa sobre ti. Só permite que essa pessoa continue a exercer controle sobre a tua vida. Só podes ser libertado do domínio que alguém tem sobre ti quando perdoas. Quer ela mereça, quer ela não mereça. Em segundo lugar, deixa os fardos do passado para trás. Filipenses 3:13-14 diz assim: irmãos, não me considero como tendo apreendido, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e estendendo-me antes para as que estão. Prossigo em direção ao alvo, para o prémio da vocação celestial em Cristo Jesus. E é isso mesmo. Perdoa a ti mesmo, deixa o passado para trás, recusa-te a pensar sobre ele novamente. E esse é o caminho para a liberdade do passado. Sabem uma coisa? Existe uma escravidão muito pior, muito mais perigosa que a sua alma eterna perdida. Isso é a maior escravidão. Ter a alma eterna perdida. E isso acontece se tu nunca te voltastes para Jesus para que Ele te possa salvar. Porque em João 8:34 diz assim: todo aquele que comete pecado é escravado do pecado. E sem Cristo, a Bíblia deixa claro que está sob a escravidão do pecado. Ela o controla e o condena à morte e ao inferno. Mas 2 versículos depois, Jesus deu esta promessa maravilhosa: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, o Filho de Deus, pagou a pena pelo teu pecado. Ele morreu no teu lugar naquela cruz. Mas se hoje tu te voltares para Ele, se hoje tu disseres eu quero, Ele te libertará da escravidão do pecado e te dará a vida eterna. Por isso, se hoje é a primeira vez que te ouves falar de Jesus, eu convido-te a arrepender do teu pecado e a voltar-te para Cristo, para Ele te poder salvar. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Amém. E agora chegou a altura dos recados. Quero que tu nos acompanhes no YouTube, no Facebook e no Instagram. Faz gosto, deixa o teu comentário, diz-nos de onde é que tu estás, diz de onde é que tu vens, faz o teu pedido de oração, comenta connosco, partilha. Nós estamos aqui para abraçar toda a gente. Temos também desde oração de ensino, que é todas as quintas-feiras temos um culto de oração de ensino com a pastora Manuela, às 20h30 pelo Zoom, e vamos deixar aqui todos os dados para que tu possas entrar e juntar-te a nós. Também não te esqueças, sábados às 8h30, Facebook e YouTube. Bem, acompanha-nos. À sexta-feira temos o Ministério de Jovens, o nosso grupo Eclético. És super bem-vindo. Vamos deixar aqui todos os dados para que possas aceder via Zoom, porque é a melhor maneira para conseguirmos estar juntos, mesmo estando separados. És bem-vindo, estás convidado, aparece. Bom, e mais uma vez, como profissional de saúde, eu incentivo a que vocês tenham cuidado em casa e na rua, desinfetem as mãos todos os dias, toda a hora possível, usem máscara sempre. Connosco está, que a polícia agora não brinca, só não podemos ficar a polícia também. Mascarinha sempre, proteger-nos a sério, é para nós não protegerem, para nós começarmos a ter uma vida normal, para começar a sair à rua, para nós podermos voltar aos nossos cultos presenciais. Estejam
estar quase próximo daí, caso estejam muito atentos, por favor e por Deus. Deus abençoe. Vem, acompanha-nos. És bem-vindo à nossa casa, à nossa igreja e à nossa